Olá, eu sou André Malta e esse é o canal Isso Aqui Não É Grego, uma abordagem descomplicada da literatura clássica. Episódio de hoje, Ilíada, a série Canto 7. Nos versos que abrem a Ilíada, Homero fala, ao mencionar os efeitos da ira de Aquiles, das almas de heróis cujos corpos sem vida relegou como espólio para os cães e de banquete as aves de rapina. É uma imagem brutal da guerra, de cadáveres espalhados pela planície, depois de suas almas os terem deixado rumo ao Hades. No episódio mais para frente, vou explicar o que são exatamente essas almas. É essa imagem fugaz da abertura do poema que ganha relevo no canto 7, ligada a um motivo central no desenvolvimento da narrativa, como tratar os corpos dos guerreiros mortos em combate. Com certeza a resposta não está em deixá-los à mercê dos animais, de cães e aves. Mas a resposta passa também pela compreensão de uma certa bestialidade humana, que faz com que alguns heróis queiram se portar quase como bichos em relação aos inimigos mortos. Aquiles, responsável direta e indiretamente por tantas mortes por causa da sua ira, será esse herói que vai insistir em desfigurar o corpo de Heitor, depois de tirar a sua vida. Mas estou me adiantando, isso só vai acontecer lá na frente. Aqui no canto 7, o que a gente vê é como essa tensão começa a ser preparada por Homero. Trata-se de um episódio aparentemente menor, ou até mesmo inexpressivo dentro do conjunto da Ilíada, mas não se deixe enganar. Cada peça desempenha uma função importante no gigantesco quebra-cabeça que é essa epopeia. O canto 7 é um canto de pausas. Pausa para um novo duelo e pausa para o sepultamento dos mortos. No arco da narrativa é hora de continuar a baixar a fervura do conflito, não mais permanecendo dentro dos muros de Troia, como aconteceu no canto 6, mas retornando ao campo de batalha. Com certeza seria cansativo se Homero retomasse aqui o ritmo de mortes que dominou boa parte do canto 5. A épica precisa de repetição e variação. Só que a primeira variação em relação ao canto 5, focar na guerra, sem descrever mortes em sucessão, faz a gente lembrar do canto 3. Porque com o reinício da matança, na abertura desse canto 7, com Paris, Heitor e Glauco avançando com sucesso, Atena e Apolo se encontram e decidem que seria bom se Heitor chamasse algum grego para um duelo. Assim as tropas teriam um descanso depois desse longo dia, no qual já tinha acontecido mais cedo aquele outro duelo entre Paris e Menelau. É curioso que nenhum dos dois, nem Atena nem Apolo, se disfarcem para ir dar a ideia do duelo a Heitor, como em geral acontece em Homero. Aqui é Heleno, o irmão sensitivo do troiano, quem capta a mensagem e faz a proposta a Heitor, que a aceita de imediato. Mais curioso ainda é que Atena e Apolo passam a assistir tudo transformados em abutres, pousados no alto de um carvalho, como se eles, cuja natureza divina era tão avessa à morte, ficassem na expectativa de rapinar os cadáveres humanos. Heitor lança a ideia, então, para os dois lados do conflito à espera de um candidato do lado grego. Duas coisas chamam a atenção no discurso dele. Primeiro, a forma como se refere a si mesmo. Ouçam, aquele cujo coração ordenar que combata contra mim, que venha à frente e seja o campeão, para os aqueus contra o divino Heitor. Perceberam como ele, depois de usar um contra mim, usa um contra o divino Heitor, falando de si mesmo na terceira pessoa? É um recurso meio universal esse, para realçar a própria importância e impor autoridade. Costuma aparecer na boca de Zeus. Talvez aqui nos diga algo a mais sobre Heitor nesse momento. Outro ponto que chama a atenção no discurso de Heitor é o que diz sobre o tratamento dado a quem morrer. Se ele próprio terminar assassinado no duelo, pede que seu cadáver seja devolvido para receber os devidos ritos, o que garante que fará também caso termine por matar o seu adversário. É o motivo do tratamento correto, respeitoso dos mortos. Quem se candidata para enfrentar Heitor? No canto 3, os participantes do duelo foram os dois que disputavam Helena, Menelau e Paris. Mas e aqui?
Depois de um longo e constrangedor silêncio, é Menelau quem se candidata, furo da vida porque ninguém tinha levantado a mão antes. Pobre Menelau, não teria chance. É o narrador homérico quem nos diz isso, interpelando o herói. Teria então surgido, Menelau, o término da vida para ti, ao encontrares os braços de Heitor, pois era muito melhor do que tu. Agamenon logo intervém perguntando se ele perdeu o juízo. Até Aquiles pensaria 2 vezes em enfrentar Heitor, e Aquiles é Aquiles. Menelau acata e lá vem Nestor, que num longo discurso paga geral. É o que basta para 9 heróis se candidatarem, entre os quais Agamenon, Diomedes, os 2 Ájaxes e Odisseu. Solução dada por Nestor, tirar na sorte para decidir quem vai enfrentar Heitor. Cada um pega uma pedra e põe sua marca própria. Elas são depositadas no elmo de Agamenon e de lá Nestor tira a pedra do Ájax Telamônio, que reconhece a sua, entre aspas, assinatura. Parênteses importante, os personagens de Homero jamais recorrem à escrita. É a vez desse guerreiro brilhar, ele que divide com Diomedes o posto de o melhor depois de Aquiles. É o mesmo grande Ájax que já tínhamos visto lutar antes, mas que não tinha aberto a boca até aqui. O curioso é que o narrador agora nos diz que ele avança ostentando um sorriso assustador. Essa estratégia de parar tudo para que ocorra um duelo é, como eu disse, em parte uma repetição do que está lá no canto 3. Aqui também a luta transcorre seguindo os mesmos padrões narrativos presentes em Homero. Aqui também o desfecho é anticlimático. Quando Ájax parecia levar a melhor, o duelo é interrompido por causa da chegada da noite. Tem um outro detalhe que lembra um evento anterior, agora do canto 6. Assim como aconteceu com Diomedes e Glauco, Ájax e Heitor trocam presentes, não as armas todas, nem de forma desigual, apenas uma espada por um cinturão. Um gesto de amizade que aqui não tem nada a ver com laços de hospitalidade e remete mais ao espírito esportivo de uma disputa atlética. E disputa atlética tem tudo a ver com esse mundo guerreiro e heróico, como a gente vai ver no canto 23. Mas voltando ao canto 7, se o duelo trouxe uma pausa ao combate, agora é a vez de a pausa no duelo abrir espaço para o sepultamento dos mortos. A ideia parte de Nestor. Eles precisam recolher os muitos corpos espalhados e incinerá-los numa pira fúnebre. Simultaneamente, Antenor fala aos troianos reunidos que eles deveriam devolver Helena e seus tesouros, ao que Paris responde que não, devolver Helena nunca, mas ok entregar os tesouros. Príamo toma então a palavra e propõe o mesmo que Nestor tinha proposto aos gregos, uma pausa para sepultarem os mortos. Um arauto vai até os gregos e ouve de Diomedes que não há acordo em relação a Helena e aos tesouros, mas que estão sim de acordo com a pausa para os ritos fúnebres. Na manhã seguinte, gregos e troianos se dedicam aos prantos à tarefa. Praticamente o tempo todo, então, o canto 7 está falando do tratamento que deve ser dado a um cadáver, seja com Heitor prevendo o que poderia acontecer com o seu, seja com ambas as tropas interrompendo a luta para respeitar os costumes. Mas o canto 7 realiza uma outra coisa também, prepara a gente para a possível volta de Aquiles. No mesmo discurso no qual propôs sepultarem os mortos, Nestor propôs também que eles construíssem uma muralha e um fosso junto a ela, para protegerem as naus e o acampamento grego. É o que eles fazem depois do sepultamento. Na lógica fria da história, eu sei, não faz sentido erguer esses baluartes perto do 10º ano de guerra. Mas lá no canto 1, o mesmo Nestor tinha dito para Agamenon que irritar Aquiles não era uma boa ideia, porque ele era uma muralha contra os troianos. Logo, essa obra de engenharia pode ter aqui a função de chamar nossa atenção para a vulnerabilidade dos gregos, prenunciando que a situação deles vai piorar bastante. Além de se tornar, mais adiante, um elemento que vai dificultar a chegada dos troianos às naus gregas, agregando assim novas possibilidades e novos desenvolvimentos à narrativa. Tem um outro detalhe que complica ainda mais o final do canto 7. Enquanto os demais deuses ficam positivamente admirados com o trabalho dos gregos, Poseidon se queixa a Zeus. No passado, ele tinha sido responsável, com Apolo, pela construção da muralha de Troia, num rolo envolvendo Laomedonte, o pai de Príamo, e Heracles.
e teme que agora o renome dessa nova muralha, feita por mãos humanas gregas, obliterasse o seu feito. Mesquinhez? Sim e não. Existe aí o lado da recusa divina, isso de não admitirem que os mortais tenham mais que os deuses, porque afinal de contas eles são mortais. É como se os deuses encarnassem o sentimento de inveja e pretensa superioridade que existe em cada um de nós. Mas junto com isso existe uma questão política de cada deusa e cada deus precisar se sentir honrado por Zeus, sentir que as suas prerrogativas são respeitadas. É como a prática da catação nos primatas. Afagos são importantes para se manter o arranjo social e a ordem do mundo sob o reinado do macho alfa Zeus. É por isso que a resposta de Zeus a Poseidon não surpreende. Tudo bem, quando eles partirem de volta para casa, você está livre para destruir a muralha grega. Zeus é de novo o juiz que decide acomodando interesses, e nem precisamos ouvir a resposta de Poseidon. No meio disso tudo, repare ainda como Homero aponta para o futuro, explicando para a audiência, nós incluídos nela, por que não há vestígios dessa muralha grega ali perto de onde estava Troia. Poseidon a destruiu. Se Helena falou sobre vir a ser tema de cantos, aqui também a Ilíada brinca com a relação entre o passado, que traz a luz, e o presente da recepção do poema. Não custa lembrar, essa é a primeira participação de Poseidon na Ilíada, e apesar do amargor com a engenharia dos gregos, é ao lado deles que esse Deus vai lutar. Eu fico por aqui, obrigado por ouvir, e até a próxima.